1 Coríntios 11, examine o homem a si mesmo, e aí beba e coma e participe dessa comunhão. Você que quer participar de uma comunhão com o seu marido, com a sua família, já viu? Você precisa entender como que funciona esse mundo interno. A nossa primeira aula hoje foi sobre o mundo interno. Cada pessoa tem um passado, uma experiência, um trauma e vitória. E um exemplo que eu quero dizer é, se um cônjuge cresceu em um lar onde o dinheiro era motivo de briga, qualquer conversa sobre finanças pode soar como ameaça. Quantos casais brigando pela área financeira? É o que foi dito, não é só ouvido e interpretado pelo histórico. Não basta só ouvir, mas às vezes o seu histórico da vida financeira, do que é o dinheiro, às vezes as suas crenças que dinheiro destrói, quando o cara tiver condições vai te largar, quando ele estiver bem, ele troca por uma novinha. Você ouviu tanto isso da sua mãe ferida, da sua mãe machucada, talvez por uma traição de um parente, de uma família, e isso ficou na tua cabeça. Você começa a valorizar pelo dinheiro, então amor para você começa a ser doar, ganhar ou comprar dinheiro, e entra as compulsões de compra, as compulsões de validação. Olha o perigo do que é a comunicação. O estado emocional no momento muda tudo. Por exemplo, se o marido chega cansado e a esposa fala, precisamos conversar, ele já pode escutar como cobrança, não como diálogo. Ou seja, uma emoção negativa, uma mensagem distorcida, porque ele já vê como ameaça quando fala, precisamos conversar. Talvez pelos pais, que quando conversavam, gritavam e brigavam e separavam. Hoje, conversa para eles significa agressões, conflitos. Esses filtros da crenças e valores são as verdades internas que cada um carrega. Quer outro exemplo? Um pode acreditar que o homem tem que prover sozinho, enquanto o outro crê que o casal divide responsabilidades. A mesma frase pode ser ouvida como apoio ou como ataque, dependendo da crença que você tem. Posso ajudar meu esposo ou ele tem que trabalhar sozinho para sustentar. Esses filtros precisam mudar, esses filtros da linguagem, porque palavras são códigos, mas cada um dá significado diferente. A palavra é um código, mas como você codifica, como você interpreta, é que está a diferença. Outro exemplo, quando a esposa diz, você nunca me ajuda, talvez seja exagero emocional, mas o marido ouve literalmente, eu sou um fracasso. E é preciso traduzir antes de reagir. É aqui que você pensa, esse período de fase entre entrar e responder. É aqui que eu quero entrar na tua mente. É aqui que a Malque quer entrar na tua mente. É por isso que iniciamos entre o que entra e entre o que sai. Olha, seu mundo interno. Aqui entra, aqui sai. Eu quero você aqui na Malque. Eu quero o seu mundo interno. A palavra do Senhor, Romanos 12:2, também quer você aqui. Uma metanoia, uma mudança de mente. Porque se o seu sistema interno mudar, você não precisará mudar de casa, não precisará mudar de cidade e não precisará mudar de país. É preciso traduzir os filtros da necessidade oculta. Muitas vezes o que a pessoa fala não é o que ela quer dizer. Exemplo, você só pensa no trabalho, mas no fundo ela está pedindo, eu preciso de mais atenção. E o homem vira tão agressivo na comunicação por a distorção que ele tem dentro dele de cobrança, e ela só quer atenção, ela quer carinho, ela quer amor. Olha, ela não quer mais falar de dinheiro, ele está querendo falar de dívida, mas ela quer falar, sabe de quê? Amor, nós precisamos alinhar nossos corações. Enquanto ela está alinhando o coração dela, você sabe o que ele está pensando? Ele já está pensando no que tem nas contas a pagar, e ela não entende. Então ele preocupado com as dívidas e ela preocupada em ser validada, ser amada, palavras de afirmação. Então, no fundo, ela só está pedindo, eu preciso de mais atenção, não o trabalho dele. O trabalho dele nunca foi o problema. Eu quero falar com você nesta tarde. Vamos fazer o seguinte?
Pense em uma frase que vocês disseram e não foram compreendidos na sua família. Pense em algo que você falou, mas eles interpretaram totalmente diferente. Agora identifique, pensou? Vou te dar um tempinho. Pensa um pouquinho, só um pouquinho. Vou te dar uns segundos para você pensar. Pensou? Agora identifique qual desses filtros distorceu a comunicação. Vamos para a prática? Foi a emoção, a crença, a emoção, a crença ou a forma, o histórico de vida. O que distorceu? Esse exercício ajuda a perceber que muitas vezes o problema não está no que eu falo, mas no que o filtro de quem ouve. Então, eu gostaria que você fizesse essa atividade. Você vai passar essa semana, nós já estamos encerrando a nossa aula Malk. Você vai passar essa semana, porque o nosso encontro é semanal, você vai passar essa semana conversando no serviço, na sua família, com os seus filhos, com o seu esposo, na sua casa, nas redes sociais, e você vai perceber se o que você fala as pessoas estão interpretando, porque comunicação não é o que você fala, mas tem tudo a ver com o que o outro interpreta. Você precisa ver se o seu código que está saindo perfeitamente e se tem algum problema no que o outro está ouvindo. Então, o seu filtro, eu quero que você treine os seus filtros. Pastora, recapitula rápido, recapitulando correndo, a eliminação, vê qual desses está atrapalhando a sua comunicação. A eliminação entra e a pessoa elimina tudo que o outro falou. Ele interpreta tudo diferente, às vezes já tem uma magoinha no coração, às vezes já tem um ranço com aquela pessoa, às vezes já tem um ranço da maneira de falar, às vezes já tem um ranço do comportamento da pessoa, se expressar, às vezes até a forma dela se expressar, a postura, já cria uma riria, uma raiva, uma distorção, já vai para a distorção. Então eu elimino tudo que a pessoa falou, talvez pelo posicionamento dela, e me causa raiva. Por quê? Porque eu distorço o que ela está falando pela maneira dela se expressar, não bate comigo, então há uma distorção. E essa distorção é eu tirar todo o sentimento que a pessoa falou lá fora e colocar os meus machucados dentro. O que eu acredito que é verdade, o que eu interpreto que é verdade pelas minhas crenças, pela minha criação e pela minha experiência de vida. Então, aí há a omissão, que eu generalizo tudo, eu começo a generalizar pessoas, eu crio um preconceito e tabus, eu generalizo que aquele estilo de pessoa não presta, que aquele estilo de pessoa eu não quero ouvir, que esse tipo de coisa não dá para mim, que esse tipo de homem não é para mim. Eu generalizo, uma omissão. Então faça essa atividade, é o nosso final da Malk, nossa aula 1, comunicação, aula 1.1. Nós ainda voltaremos na comunicação na aula 2, mas hoje é mundo interno, filtros internos, 3 áreas, 3 tipos de filtros: eliminação, distorção e omissão. É o que você vai estudar a semana inteira. Lembre-se que eu sempre falo, não adianta nada darmos uma boa aula se você não recapitular, porque nas aulas seguintes nós ensinaremos que não adianta você ouvir isso aqui e não praticar durante a semana, porque a próxima semana já é uma nova aula de comunicação. Falaremos sobre aprendizagem, o ciclo vicioso, porque isso tudo fica na gente e a gente acaba se comportando assim. Tchau, gente! Uma boa aula e uma boa semana para você. Atividade, por quê? Porque é Malk na veia. Tchau!